Bom, não é propriamente guerras políticas. Naturalmente, quando eu deixei as funções de deputado e até de vereador da Câmara de Portimão, também fiz ali um compasso de espera, até porque havia também outras prioridades a nível familiar e tive que tentar colmatar essas situações. Mas estive sempre disponível para o meu partido e não só, para ouvir as reivindicações das pessoas, colaborando dentro do possível, a nível local e a nível distrital. Claro que com mais intensidade política, como disse, mas nos últimos anos, nos últimos tempos, e tendo em conta agora as novas eleições autárquicas, não pude fugir, portanto, ao apelo de várias pessoas, vários camaradas meus e de outras áreas políticas, e pensei que era chegada a hora também de dar um contributo importante aqui para a vida de Portimão. Por outro lado, já agora queria referir que naquele compasso um pouco não tão exigente em termos políticos, também estive a nível profissional, digo eu, a nível académico, a fazer alguns estudos, não é? Isso também levou algum tempo, naturalmente que não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, mas às vezes também não posso fugir dessa realidade. Portimão, não é hábito, pelo menos eu não me lembro de alguma vez o Bloco de Esquerda ter concorrido coligado às eleições autárquicas. Porquê é que o fez agora? Bom, como sabe, o Bloco de Esquerda não atravessa um período bom, portanto um período menos mau, sem dúvida. Há um conjunto de fatores para essa situação. E naturalmente que nós entendemos que na parte do Bloco de Esquerda era preferível haver um conjunto de junção de vontades políticas, e não só, sociais, e até outras forças políticas na área do Bloco de Esquerda, potenciando assim uma expressiva votação neste tipo de coligações. Neste caso concreto é o Bloco e o Livre, mas também com muitos independentes. Diga-se, da verdade, que as nossas listas contêm mais de 90% de independentes, pessoas próximas do Bloco, pessoas próximas do Livre, que julgaram que é chegado o momento de haver aqui uma possibilidade de alterar alguma situação que se vive no concelho de Portimão, nomeadamente de marasmo e estagnação que vigora há alguns anos esta parte. Bom, os objetivos é ter o máximo possível de votação, como disse. Isto é a junção de um conjunto de vontades, aliando a experiência das pessoas mais velhas com a irreverência, a criatividade e o dinamismo das pessoas mais jovens. Temos pessoas muito jovens que me alegro bastante e que dá uma grande potencialidade a esta candidatura. Por outro lado, há pessoas experientes que têm provas dadas e concorrem a vários órgãos para a Câmara Municipal de Portimão. Vamos ver, vamos tentar ter o melhor tipo de votação. E estamos aqui de acordo com aquilo que os eleitores assim esperam de nós. Eles é que sabem. Penso que esta coligação, com as propostas que tem, está aberta a todas as sensibilidades políticas, desde a esquerda à direita. Penso que poderão votar em nós, porque isto é uma força de vontades, sem exclusivismos, sem vaidades, mas que apenas nos move o interesse e as preocupações das populações de Portimão, Alvor e Mosqueira Grande. Bom, sabe, um ano não dá para ver grandes diferenças. De qualquer modo, o que se vê é que foi uma evolução na continuidade. Não digo que se fez bem ou melhor, mas no fundo tem sido seguida a estratégia que tem prosseguido ao longo dos últimos anos da parte do PS. É preciso não esquecer que o PS está na Câmara de Portimão há cerca de meio século, mais provavelmente 49 anos. Penso que as pessoas já estão um bocadinho aborrecidas desta exclusividade de um único partido durante meio século à frente dos destinos da Câmara de Portimão. E não dá para ver. Portanto, penso que o atual presidente e candidato também da parte do PS está a prosseguir a mesma linha de rumo, mesma linha prosseguida pelo Partido Socialista ao longo dos últimos anos. O PS, uma das áreas que tem falhado rotundamente é na área da habitação. Eu não digo que o PS, se os PS têm feito tudo mal, longe disso, há questões positivas, sem dúvida, mas na área da habitação tem falhado. Basta ver que desde há muitos anos esta parte não foi construído qualquer fogo de habitação social, ou preços acessíveis, ou preços controlados. Bom, e agora, aproveitando os dinheiros, as verbas do PRR, enfim, e da pressão de várias pessoas, portanto, estão a ser construídos alguns fogos de habitação. Mas, no entanto, isto não deixa de ser uma fraude. É que
essas casas que têm servido para muitas campanhas eleitorais da parte do PS, vão ficar quase, praticamente, ao preço das habitações do mercado. Portanto, aumentaram algumas 50% e até 100%. Portanto, isso não é justo, não é aceitável que isso assim continue. Para já, devia de ser criada uma bolsa de emergência habitacional que contemple as pessoas mais desfavorecidas nesta área, que sem habitação, pessoas que estão, portanto, sem abrigo, pessoas com graves carências habitacionais, casas degradadas, etc., através de casas camarárias, através da aquisição de outras habitações, para fazer frente a essas dificuldades que as pessoas têm. É preciso também que haja um maior investimento nesta área, como disse, para construir casas, portanto, com rendas acessíveis. Por outro lado, é preciso que os novos projetos de infraestruturas, de edifícios a serem construídos, pelo menos que sejam reservados 25% da cota de mercado para que sejam colocados a preços acessíveis, a preços habitacionais. Portanto, por outro lado, é necessário fazer o inventário do património municipal e até a nível do Estado Central, onde o mesmo possa ser colocado ao serviço das pessoas com graves carências habitacionais, e por outro lado também que as empresas que se dedicam a construir habitação a preços acessíveis, a preços controlados, que haja uma redução das taxas a esse nível, também que haja um investimento a nível habitacional para prover habitação para outras pessoas que trabalham aqui em Portimão, na área da saúde, na área da educação. Portanto, temos um conjunto de propostas nesta área e que é preciso é que a Câmara, portanto, e o Executivo, e nós, se formos eleitos, com certeza, assim esperamos, portanto, é uma das prioridades que nós temos, é a questão da área da habitação. Lá também é preciso que o regulamento, a nível do alojamento local, seja alterado para que possa ser limitado e, neste caso concreto, possa dar lugar também a habitações dignas e a preços acessíveis. Sim, essa é uma outra grande falha dos executivos PS ao longo destes últimos anos, tendo em conta que Portimão é uma cidade bloqueada e quando temos certas épocas do ano, a Páscoa, o verão, o Ano Novo, etc., portanto é um sufoco transitar na cidade de Portimão, nomeadamente em alguns troços. E aí reparamos que foi um erro da parte do PS ter construído grandes superfícies praticamente nas entradas e saídas da cidade. Aliás, Portimão é um dos concelhos onde o índice de mais metros quadrados de superfícies comerciais existe a nível europeu. Portanto, isso foi um grande erro da parte destes executivos e depois é aquilo que temos. E repare, aquilo que está previsto a nível de projetos imobiliários, veja-se a proposta que há ali para a zona da mata da Praia da Rocha, não é? A construção de mais 700 fogos naquela área é uma catástrofe para a cidade de Portimão em termos de planeamento urbanístico e outros níveis de trânsito. Portanto, se hoje basta ver aquilo que se passa no verão, que nós, quando visitamos, por exemplo, em agosto e não só, noutras áreas, não há qualquer espaço, qualquer infraestrutura para colocar os automóveis, não foram feitos parques automóveis, portanto a Câmara não se preocupou com isso, teve outras prioridades. Agora imaginemos mais 700 fogos ali naquela zona. Portanto, isto é uma catástrofe e que o Bloco de Esquerda, não, a coligação, Unidos por Portimão, não se revê nessa área. Portanto, deviam ter sido, e nós defendemos a construção de mais parques automóveis a preços acessíveis, com certeza, em zonas onde eles mais fazem falta, Portimão, Praia da Rocha, Alvor. Nós defendemos já há muito tempo que seja estudada a possibilidade da construção, claro que aqui a Câmara tem que fazer esforços nesse sentido, junto ao Governo Central, para a construção de uma ponte rodoviária que liga a área sul de Portimão à zona de Lagoa, para que haja um escoamento de trânsito nesse sentido. E é preciso fazer. Onde é que defende isso? É preciso, uma ligação a Ferragudo? Sim, naquela zona da Bela Vista, Ferragudo, uma ponte rodoviária, isso penso que
Muitas pessoas também defendem isso, com certeza, e isso é preciso estudar essa possibilidade. Espero que sim, espero que melhore. De facto é uma zona difícil, naquela zona, é difícil, mas espero que a situação melhore a esse nível. Não sabemos, vamos ver. Cá estamos à espera. De qualquer modo, é uma obra, se calhar já devia ter sido feita há muito tempo, e outras desse nível na cidade, para que haja uma melhor fluidez de trânsito. Sim, isso é uma área que nós temos que estudar, essa possibilidade, essa viabilidade, porque a situação não é fácil. Repare, quando não se planeou devidamente, temos muitos anos de atraso relativamente a esse planeamento, portanto, de regulação do trânsito. Agora, o que se vai fazer é sempre com prejuízo, mas mais vale tarde do que nunca. De qualquer modo, vamos esperar, vamos estudar o assunto, e é necessário avançar a esse nível e, nomeadamente, também noutras situações onde o trânsito tem mais dificuldades, portanto é preciso pensar isso numa gestão de ótica integrada, tendo em conta as construções habitacionais e também, neste caso, as vias de comunicação.